informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Governo veta uso de antimicrobianos para promover crescimento de animais. Grupo Cerealista Douradense vai inaugurar porto em Murtinho. Atraso da chuva no pré-plantio da soja espalhou a buva no Paraguai. CEIM de Vila Vargas será inaugurado hoje. E o Ministério Público pediu a suspensão de obra de porto no Rio Paraguai. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana em Dourados e região começa com tempo ensolarado, calor de 34 graus e sem previsão de chover. Atenção, produtor rural e você apaixonado por picapes. Escolha a melhor picape do Brasil, a única que dá 5 anos de garantia. É comparar e levar. Nova Ranger XLS diesel automática a partir de 125.900 à vista. E nova Ranger XLT diesel 4x4 automática completona de 179 por 153.759. É bônus de 25 mil nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 170 pela arroba do boi gordo a prazo, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 160 no friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 42 e a de soja a R$ 77, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Ministério da Agricultura decidiu proibir em todo o Brasil a importação, fabricação e comercialização de aditivos utilizados para promover o crescimento de animais produtores de alimentos que contenham 3 determinados tipos de antimicrobianos. A medida, que consta de instrução normativa publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira, vem em meio a preocupações mundiais com a preservação da efetividade de antibióticos para seres humanos que usam esses antimicrobianos na comida.
A proibição válida para os antimicrobianos tilosina, lincomicina e tiamulina entrou em vigor de imediato. Importadores ou fabricantes detentores de registros para esses aditivos com esses produtos deverão recolher estoques remanescentes no comércio em até 90 dias. O Brasil quer que a Índia reduza a taxa sobre a importação de frango e produtos de frango, o que permitiria ao país aproveitar a crescente demanda indiana por esses produtos, impulsionada por um crescimento na renda e mudanças nos hábitos alimentares naquele país. A Índia impõe imposto de importação de 100% sobre produtos de frango e de 30% sobre os frangos inteiros, consideradas elevadas demais para que países como o Brasil e Estados Unidos consigam avançar no mercado indiano, onde a indústria do frango tem crescido mais de 10% ao ano. O Brasil também quer trabalhar com a Índia no setor de produção de etanol, o que ajudaria o governo indiano a adotar o uso de maior mistura de etanol na gasolina, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Diferentemente do Brasil, a produção do álcool é limitada na Índia. O atraso das chuvas para a safra 2020 no Paraguai favoreceu o surgimento de plantas daninhas nas lavouras. Além de serem difíceis de serem controladas, as invasoras estão desenvolvendo resistência aos principais herbicidas utilizados atualmente, como é o caso do glifosato. Nesta safra, como as chuvas atrasaram, a janela de tempo entre a dessecação e o início do plantio foi muito longa, o que facilitou a disseminação das ervas daninhas. Além disso, sem a soja para fechar as áreas de plantio, as plantas invasoras se beneficiaram com a luminosidade disponível para seu desenvolvimento. Com as lavouras de soja implantadas e em estágio avançado de desenvolvimento, o manejo das ervas daninhas fica ainda mais complicado. Cerca de 40 a 50 dólares por hectare são gastos para manter o controle mínimo das plantas, e mesmo assim, plantas como o caruru e o picão preto e a buva continuam infestando e competindo por nutrientes com as lavouras. Para um controle mais eficiente, recomenda-se a rotação de princípios ativos e a manutenção de uma lavoura limpa com dessecação pré-plantio no momento adequado. O governo federal pode tirar do papel um decreto de 2008 que criou uma Guarda Nacional Ambiental para formar a Força Nacional Ambiental anunciada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão será o chefe dessa força ambiental. Segundo ele, já existe um decreto de 2008 que criou uma Guarda Nacional Ambiental que nunca foi implementada. A gente tem que estudar melhor essas coisas, disse o general Mourão, que está exercendo a presidência da República devido à viagem de Bolsonaro à Índia. Mourão foi incumbido pelo presidente de coordenar as ações em relação à Amazônia com a criação de um conselho. Entre essas medidas está a nova Força Ambiental. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostraram que, durante os primeiros 11 meses do ano passado, as exportações americanas de carne de frango para o México tiveram um aumento de 4,4%. Esse crescimento fez com que os Estados Unidos fosse o principal fornecedor de frango no México. No total, o México importou 623.178 toneladas dos Estados Unidos. O segundo fornecedor internacional mais importante de carne de frango para o mercado mexicano foi o Brasil, que vendeu 96.361 toneladas. Várias equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizaram serviços de poda de árvores, roçada e limpeza das escolas municipais e estaduais, do posto de saúde, no campo de futebol e nos demais equipamentos públicos. As equipes também fizeram a caiação das guias e sarjetas e reparos na iluminação pública. O secretário de Serviços Urbanos, Fabiano Costa, afirmou que o mutirão, além de atender aos pedidos dos moradores, foi uma forma de preparar o distrito para a festa que acontecerá na manhã desta segunda-feira,
quando, a partir das 8 horas, será inaugurado o Centro de Educação Infantil José Marques da Silva, o Vô Cazuza, que ofertará cerca de 240 vagas para crianças do distrito de Vila Vargas e da região. Construída com recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e contrapartida da Prefeitura de Dourados, a obra teve início em abril de 2014 e foi concluída no final de 2019, ou seja, durou 5 anos. O prédio conta com sala escolar, salas creche, sala de informática, sala multiuso e de serviços, com cozinha, lavanderia, vestiário, etc., além de um pátio coberto. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual ajuizaram a ação civil pública requerendo a suspensão da construção de um porto às margens do Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho, de propriedade da empresa Itaú Export Comércio de Cereais Limitada, uma vez que a obra foi liberada pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado, o IMASU, sem a exigência de prévio estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA. O IMASU considerou como atividade principal do empreendimento o escoamento de grãos, insuficiente nesse caso somente a apresentação de estudo ambiental preliminar. O Ministério Público, no entanto, argumentou que as atividades portuárias têm necessariamente que ser precedidas do EIA-RIMA, conforme expresso em resolução do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O EIA-RIMA é fundamental para que sejam avaliados possíveis danos ambientais, como degradação de área de proteção ambiental, alteração de paisagens, fuga e atropelamento de animais silvestres, implantação de dique, rebaixamento do lençol freático, tráfego de veículos pesados, área de segurança aeroportuária e emissão de poluentes e também acidentes. Os preços da banana nanica de primeira qualidade registraram leve queda na semana de 20 a 24 de janeiro no Atacado Paulista, a CEAGESP, sendo comercializada na média de a R$ 31,00 a caixa de 22 quilos. Com o mercado institucional parado, com as férias escolares e o período de safra da variedade, as frutas estão se acumulando nos boxes da capital paulista, o que resultou em queda de preço de 5% desse período no CEAGESP. Apesar da boa qualidade da banana nanica, que está em desvalorização, acompanha o acelerado ritmo de colheita que está ocorrendo nas regiões que abastecem a CEAGESP, principalmente o Vale do Ribeira, em São Paulo, e o norte de Santa Catarina. O Brasil abriu 644.079 vagas formais de trabalho em 2019, no melhor resultado em 6 anos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado na sexta-feira pelo Ministério da Economia. Em 2018, o país havia aberto 529 mil postos de trabalho. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Novos adidos agrícolas assumem missão no exterior. Os novos adidos agrícolas começaram a tomar posse nas representações diplomáticas brasileiras no exterior. Antes de iniciarem a missão, os 9 adidos foram recebidos pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, no último dia 8 do mês. O secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, Flávio Bettarello, falou que no encontro a ministra passou orientações a eles para que possam engrandecer a missão de levar o agronegócio brasileiro para o mundo e diversificar a pauta de exportação. A orientação da ministra é que eles realmente mergulhem de cabeça nessa experiência e que possam realmente engrandecer essa missão de levar o nosso agronegócio para o mundo. Um dos papéis do adido é identificar as oportunidades, os desafios e as possibilidades de comércio, investimentos e cooperação para o agronegócio brasileiro.
Betarello destaca que o Ministério trabalha para harmonizar a política agrícola doméstica com a internacional. Ele é para ser realmente um funcionário imerso no exterior, então ele tem que estar sempre em contato com as autoridades locais, ele tem que criar uma rede de relacionamento local, tem que conhecer o setor privado local em profundidade, o nosso setor que tem contato com aquele país em profundidade. No caso da China, por exemplo, buscaram-se oportunidades para o melão, que é uma fruta economicamente importante para a região Nordeste. No Peru, pela proximidade geográfica com o Acre, é interessante incrementar as vendas de carne suína. Em janeiro e fevereiro deste ano, os novos adidos agrícolas se apresentarão nos seguintes países: China, Reino Unido, Singapura, Itália, Rússia, Estados Unidos, Japão, Bélgica e Peru. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.